Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica e agora nós falaremos sobre o efeito fotoelétrico. Nós estamos utilizando o material aqui da LibreTexts da OpenStax, ok? Eu vou colocar o link na descrição para você acessar o material. O efeito Compton. Então vamos à leitura. Duas das ideias influentes de Einstein, introduzidas em 1905, foram a teoria da relatividade restrita e o conceito de quantum de luz, que hoje chamamos de fóton quântico. Após 1905, Einstein foi além, sugerindo que as ondas eletromagnéticas que se propagam livremente consistem em fótons, que são partículas de luz da mesma forma que elétrons ou outras partículas massivas são partículas de matéria. Um feixe de luz monocromático de comprimento de onda lambda ou equivalentemente de frequência f pode ser vista como uma onda clássica quanto como uma coleção de fótons que viajam no vácuo, né? Então você pode enxergar uma onda, né, viajando no espaço como na verdade uma coleção de fótons viajando no espaço, né, a uma velocidade c e todos carregando a mesma energia HF. Essa ideia provou ser útil para explicar as interações da luz com as partículas de matéria. Momento de um fóton. Ao contrário de uma partícula de matéria, que é caracterizada por sua massa de repouso m0, um fóton é sem massa. Okay? Então, fóton é uma partícula que não tem massa. Ele não tem massa de repouso. No vácuo, ao contrário de uma partícula de matéria, que pode variar sua velocidade, mas não pode atingir a velocidade da luz, um fóton viaja a apenas uma velocidade, que é exatamente a velocidade da luz. Então, contrasta bastante, né? A partícula de matéria, ela pode variar a sua velocidade, mas nunca atinge a velocidade da luz. Por outro lado, um fóton, que é a partícula da luz, ele só viaja a velocidade da luz, ele viaja a uma velocidade constante, que é a velocidade da luz. Do ponto de vista da mecânica clássica newtoniana, essas duas características implicam que um fóton não deveria existir. Por exemplo, como podemos encontrar o momento linear ou a energia cinética de um corpo cuja massa é zero? Esse aparente paradoxo desaparece se descrevermos um fóton como uma partícula relativística. Então, o fóton ele é essencialmente relativístico, né? Porque se eu tentar descrevê-lo com a mecânica clássica, eu não consigo, né? Porque como ele não tem massa, ele não teria momento linear, ele não teria energia cinética, então essa partícula não existiria. Então, a única maneira de descrever o fóton é como uma partícula relativística. Então, o fóton não tem jeito. De acordo com a teoria da relatividade restrita, qualquer partícula na natureza obedece à equação da energia relativística. Então, vocês já estudaram lá em física moderna que a energia ao quadrado de uma partícula, né, a energia relativística, é igual à soma do quadrado do momento vezes o quadrado da velocidade da luz, mais o quadrado da massa de repouso vezes a quarta potência da velocidade da luz. Essa relação também pode ser aplicada a um fóton. Essa relação relativística é aplicada a qualquer partícula, inclusive o fóton. Na equação, E é a energia total de uma partícula. P é o momento linear da partícula.
m0 é a massa de repouso da partícula. Para um fóton, simplesmente configuramos a massa como sendo zero. O fóton tem massa de repouso zero na equação, o que leva à expressão para o momento do fóton. Então, se aqui nessa expressão eu faço aqui igual a zero, esse termo aqui desaparece. Ó. Então, quando esse termo desaparece, né, então para o fóton, E ao quadrado igual a P ao quadrado, C ao quadrado mais M0 ao quadrado, C à quarta. Só que esse M0 é igual a zero para o fóton. Então, eu passo esse C para o outro lado dividindo e tiro a raiz. Aí eu chego à conclusão de que ele botou um Fzinho aqui de fóton. Então, o momento linear de um fóton é a energia relativística do fóton, a energia total do fóton, dividido pela velocidade da luz. Aqui, a energia do fóton, F, é a mesma que a de um quantum de luz de frequência F, que introduzimos para explicar o efeito fotoelétrico. Bom, a gente sabe que a energia do fóton, ela é o quê? É HF. Então, a gente conclui que o quê? Quem é o F? O F, né, você estudou desde a oitava série lá, a frequência, ela é C sobre lambda, né? Então, posso escrever a energia do fóton como sendo a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. A relação ondulatória que conecta a frequência com o comprimento de onda e a velocidade é essa aqui, né, que eu acabei de falar, uma equação que você vê desde lá da oitava série, em ciências, né? Portanto, um fóton pode ser caracterizado equivalentemente por sua energia e comprimento de onda ou por sua frequência e momento. Essas equações anteriores podem ser combinadas na relação explícita na relação abaixo. Como é que você vai combinar essas equações aí? Então, eu tenho F igual a C sobre lambda. C sobre lambda. Não. Eu tenho que a energia do fóton é igual a HC sobre lambda, né? Aqui. E dessa outra aqui, eu tenho que quem é a energia do fóton? Eu tiro daqui, ó. Eu posso dizer que a energia do fóton é o momento do fóton vezes a velocidade da luz, né? Então vai ser o momento do fóton vezes a velocidade da luz, aqui hc sobre lambda, né? E aí a gente conclui, então, pode cortar esse C com esse C, e a gente conclui que o momento do fóton é a constante de Planck pelo comprimento de onda do fóton, né? Então o fóton ele tem um comprimento de onda. Se eu pego a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda do fóton, eu tenho o momento do fóton. Ok, vamos seguir. Observe que esta equação nos fornece apenas a magnitude do momento do fóton. Ela não contém informações sobre a direção em que o fóton está se movendo. Para incluir a direção, é comum escrever o momento como um vetor, né? Então, posso escrevê-lo como um vetor aqui, ó, né? Bom, essa forma de escrever está estranha. Na verdade, eu acho que era K, né? Olha, o vetor de onda. Então, isso aqui é K, na verdade, né? Foi algum erro aqui na hora de traduzir. Então, quem é o momento do fóton? O momento do fóton. Então, vamos ver aqui, ó. Ora, esse aqui é o módulo do momento, né? Então, o momento do fóton, ele vai ser, eu posso colocar um 2π sobre lambda aqui em cima. Mas para eu colocar um 2π em cima, eu tenho que colocar um 2π embaixo. Aí,
quando eu faço a constante de Planck dividido por 2π, eu tenho a constante reduzida de Planck, que é o famoso h cortado ou h barra. E 2π sobre lambda é o número de onda. Se eu colocar o versor da direção de propagação, quem é o versor da direção de propagação? É o versor do vetor de onda. Então, se eu botar aqui o versor do vetor de onda, eu vou ter, ora, o momento linear, ele está na mesma direção do vetor de onda. Então, o momento linear do fóton, ele vai ser o quê? Ele vai ser a constante reduzida de Planck, né? A constante de Planck é h barra, vezes o vetor de onda. Okay? Então, uma outra maneira de escrever, ó, é dizer que o momento do fóton, na forma vetorial, é a constante reduzida de Planck vezes o vetor de onda. Na equação, h é igual a h barra é igual a h sobre 2π, é a constante de Planck reduzida. Pronuncia-se h barra, que é simplesmente a constante de Planck dividida por 2π. O vetor k é chamado de vetor de onda, ou vetor de propagação, a direção na qual um fóton está se movendo. O versor do vetor de onda é a direção na qual o fóton está se movimentando. O vetor de propagação, o vetor de onda, mostra a direção do fóton, né? E é a mesma direção do momento linear, porque o momento linear está apontando a direção em que a partícula está se movendo, né? A magnitude do vetor de onda é o número de onda, que é 2π sobre lambda, como nós já vimos. Tá? Então, o nome ele tem um nome especial, né? O módulo do vetor de onda, e o módulo do vetor de onda é chamado de número de onda, e ele vale 2π sobre lambda. Observe que esta equação não introduz nenhuma nova física. Podemos verificar que a magnitude do vetor na equação é o mesmo que o dado pela equação. O efeito Compton. O efeito Compton é o termo usado para um resultado incomum observado quando raios X são dispersos por certos materiais. Segundo a teoria clássica, quando uma onda eletromagnética é dispersa por átomos, espera-se que o comprimento de onda da radiação dispersa seja o mesmo que o comprimento de onda da radiação incidente, né? Então, em geral, quando você joga, né, uma radiação em cima do material, esse material espalha essa radiação com o mesmo comprimento de onda da radiação incidente, né? Contrariando essa previsão da física clássica, as observações mostram que quando raios X são dispersos por alguns materiais, como o grafite, os raios X dispersos têm comprimento de onda diferente do comprimento de onda dos raios X incidentes. Então, pela teoria clássica, isso não faz sentido, né? Porque pela teoria clássica, o que acontece? A radiação incide sobre os objetos e os objetos espalham. Lembra dos problemas de difração, né? Ele vai espalhar aquela radiação com o mesmo comprimento de onda incidente. Só que quando você pega o comprimento de onda dessa radiação, né, que é o raio-x, então você pega essa radiação que a gente chama de raio-x e a gente joga ela num material, a gente vê que ela pode ser, né, com material aí, alguns materiais, não é todo material, né? Alguns materiais como o grafite, você vê que ela pode ser espalhada, né, num determinado ângulo, ela pode ser espalhada com uma frequência que não é a mesma frequência da onda incidente. Então isso aí não bate com a física clássica. E o que explica isso? Que uma onda seja espalhada com um comprimento de onda maior, tá? Porque menor não vai ser, né? Porque a energia não vai ser criada, né? Então a radiação vai incidir, a radiação que é refletida é com um comprimento de onda maior. Mas isso não tem respaldo, né? Não está de acordo com o que é previsto pela teoria clássica, onde a radiação espalhada deveria ter o mesmo comprimento de onda da radiação incidente. Esse fenômeno, classicamente inexplicável, foi estudado experimentalmente
por Arthur Compton e seus colaboradores, e Compton apresentou sua explicação em 1923. Então ele vai explicar usando justamente essa ideia do fóton, né, aí criada pelo Einstein. Para explicar a mudança nos comprimentos de onda medida no experimento, Compton usou a ideia de Einstein de que a luz era uma partícula. Efeito Compton ocupa um lugar muito importante na história da física, porque demonstra que a radiação eletromagnética não pode ser explicada como um fenômeno puramente ondulatório. A explicação do efeito Compton apresenta um argumento convincente à comunidade física de que as ondas eletromagnéticas podem, de fato, se comportar como um fluxo de fótons, o que colaborou com o conceito de fóton em terreno firme. Então, o efeito Compton ele comprova, né, que o fóton existe, ou seja, que a luz é formada por partículas que são fótons. Então, você joga o raio-x aqui, né, e essa radiação ela tem um incidente, esse raio-x tem um comprimento de onda lambda. Ele incide sobre um alvo de grafite e, num determinado ângulo, ele é espalhado de maneira inelástica, né, porque vai ter perda, né, com um comprimento de onda lambda' maior do que lambda. O esquema da montagem experimental de Compton são mostrados na figura. A ideia do experimento é simples. Raio-x monocromático com comprimento de onda lambda incidem sobre uma amostra de grafite, o alvo, onde interage com os átomos dentro da amostra, né? Vai interagir, esse raio-x incidente vai interagir com os átomos aqui do grafite. Posteriormente, emergem como raios-x dispersos com comprimento de onda lambda', menor do que lambda incidente. Um detector colocado atrás do alvo pode medir a intensidade da radiação dispersa em qualquer direção θ, com relação à direção do raio incidente. O ângulo de dispersão θ é o ângulo entre a direção do feixe espalhado e a direção do feixe incidente. Nesse experimento, conhecemos a intensidade e o comprimento de onda lambda do feixe incidente. E para um determinado ângulo θ de dispersão, medimos a intensidade e o comprimento de onda lambda' do feixe de saída disperso. Os resultados típicos dessas medições são mostrados na figura acima, né? E o comprimento de onda do raio-x disperso representa a intensidade do raio-x disperso medida para diferentes ângulos de dispersão. Para todos os ângulos de dispersão, exceto para zero, medimos 2 picos de intensidade. Um pico está localizado no comprimento de onda lambda, que é o comprimento de onda do feixe incidente. Essa aí é o que deveria ocorrer classicamente, né? O outro pico está localizado em algum comprimento de onda lambda'. Os 2 picos estão separados por delta lambda, que depende do ângulo de dispersão θ, feixe de saída na direção de observação. A separação delta θ é o chamado comprimento, desvio Compton, né? Desvio Compton. Ok, então é isso que a gente vê, né? Quando é no ângulo zero, o espalhamento é um espalhamento elástico, né? Ele é espalhado no ângulo zero, ou seja, a radiação que passa, o raio-x que vem aqui, ele passa direto, sem efeito Compton, né? Ele passa aqui com o mesmo comprimento de onda incidente nessa direção, né? Agora, se eu pego um ângulo de 45 graus, aí eu já vou ter 2 picos, né? Então eu tenho aí em 45 graus eu tenho um pico no comprimento lambda, né? E outro aí em lambda', né? Ok? Então eu vou ter, quando for aqui 45 graus, digamos,
eu vou ter que uma parte, vai ter uma parte aqui da radiação que vai estar com o mesmo comprimento de onda lambda, mas vai ter uma parte da radiação com comprimento de onda lambda linha, né? Ok. E se está 90 graus, né? Se eu pegar 90 graus, esse delta aqui, ele fica muito maior, ó, certo? Esse desvio Compton. Então, vamos estudar aqui o desvio Compton para tentar entender isso, o que aconteceu aí, né? Então, conforme apresentado por Compton, a explicação do desvio Compton ocorre porque no material alvo grafite, os elétrons de valência estão fracamente ligados ao átomo e se comportam como elétrons livres. Compton assumiu que o raio-x incidente que é um fluxo de fótons. O fóton incidente colide com um elétron de valência do alvo, né, o grafite. No decorrer dessa colisão, o projétil incide, o fóton, né, incidente transfere parte da sua energia e momento para o elétron-alvo, deixa a cena como um fóton disperso, né? Então ele colide e é espalhado. Esse modelo explica, em termos qualitativos, porque a radiação espalhada tem um comprimento de onda maior do que a radiação incidente. Simplificando, um fóton perdeu parte da sua energia, um fóton que perdeu parte da sua energia emerge como um fóton com uma frequência mais baixa, ou equivalentemente, com um comprimento de onda maior. Para demonstrar que seu modelo estava certo, Compton utilizou para derivar a expressão do desvio Compton, ele assumiu que ambos, o fóton e o elétron, são partículas relativísticas, já que a colisão obedece a dois princípios de senso comum: a conservação do momento linear e a conservação da energia total relativística. Na seguinte derivação do desvio Compton, a energia do fóton e o momento do fóton são EF e PF, o fóton incidente, né? O fóton colide com um elétron relativístico em repouso e imediatamente após essa colisão, a energia do elétron é inteiramente sua massa de repouso, ou seja, o elétron está em repouso antes da colisão. Imediatamente após a colisão, o elétron possui uma certa energia relativística E e um certo momento linear P. Imediatamente após a colisão. Então, basicamente, ele só está descrevendo as variáveis, né? A gente entende melhor isso aqui se a gente for olhar o desenho, né? Não tem desenho? Não tem desenho. Ok, vamos fazer o desenho então, a gente mesmo. Então, o que você vai ter? Você tem um fóton, né? Então, na amostra, o que você vai ter lá, na verdade, é um elétron com uma certa... Vamos ver, antes da colisão aqui. Antes da colisão... Antes da colisão e depois da colisão. Então, antes da colisão, você tem aqui o fóton vindo, ok? E esse fóton aqui que está caminhando é o fóton aqui do raio-x incidente. Então, o material está aqui. Então, tem um elétron lá. E esse elétron está parado. Então, ele tem uma certa massa de repouso, né? Então, como ele fala, ele tem uma certa energia de repouso, né? Que é M0 C
ao quadrado, a energia dele. E qual é o momento dele antes da colisão? Então, o momento, ele tem uma energia que é essa aqui, e o momento é zero. Então, vou colocar assim, energia, vou colocar só energia, né? Como ele está em repouso, ele só tem energia de repouso. E o momento dele, antes da colisão, vamos colocar uma componente, vou colocar aqui o eixo X, porque vai ter dois componentes, né? Vai ter aqui o eixo X, e aqui eu vou colocar o eixo Y. Então, vou ter dois momentos aí, né? Eu vou ter o momento X, que antes da colisão, né, antes da colisão, o momento X que eu vou chamar de momento 1, é o momento X, de 2 eu vou chamar do momento Y. Na direção X é 0, e na direção Y também é 0. Ok. Quem vai ser... E para o fóton incidente, antes da colisão. Então, antes da colisão, o fóton, ele tinha a energia do fóton, antes da colisão, era simplesmente o que? HF, né? Ok? Ou HC sobre lambda. Estou escrevendo em termos do lambda, né? Ok. O que vai acontecer depois da colisão? Eu vou colocar aqui, depois se eu esquecer, eu vou verificar se está certo. Se eu esquecer alguma coisa, eu corrijo. Depois da colisão, o que vai acontecer? Bom, aí a energia não vai estar mais energia de repouso, né? Ele vai ter que E ao quadrado é M ao quadrado, C a quarta, né? Mais o momento ao quadrado. Por que vai acontecer com esse elétron? O elétron, ele vai vir para cá. O elétron vai vir para cá. O elétron estava aqui, não vai estar mais, né? Ele vai vir para cá. E o fóton vai para cá. Ok? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, vamos ver como é que ficaria essas coisas aí. Eu esqueci de colocar o momento desse aqui, né? Quem é o momento do fóton inicialmente? Aí a gente volta lá, ó. O momento do fóton é H sobre lambda, né? Então o momento desse fóton aqui é H sobre lambda. Ok. Agora, a gente pode ver o que acontece depois da colisão. Depois da colisão não tem mais isso aqui, né? Depois da colisão, o que eu tenho é isso daqui. Posso até dar uma encolhida. Vou colocar para cá. Ok, vamos ver o que aconteceu então. Agora, quem é a energia? A energia e o momento do fóton. Então vamos ver aqui, ó. O
que ele coloca? Depois da colisão, inicialmente antes da colisão só tinha o momento do fóton, né? Após a colisão, eu vou ter o momento do fóton mais o momento da partícula, que agora não é mais igual a zero, né? Então agora o momento total, né? Poderia dizer o seguinte aqui, vou falar em termos do momento total, né? Quem era o momento total do sistema? O momento total do sistema antes era só o momento do fóton. Mas a partícula não tinha momento, né? E que é a energia total antes? A energia total antes era a energia da partícula, a energia do fóton, mais a energia do elétron. Agora, quem vai ser o momento linear depois, né? Que eu tenho um ângulo θ. Quem vai ser o momento linear depois da colisão? Depois vai ser igual ao momento linear do fóton espalhado, que eu vou chamar de linha, mais, agora sim, o momento linear do elétron, né? Ok. Então, podemos escrever o seguinte, ó. Se ele pega o momento linear do fóton refletido do elétron, bom, aí tá bem estranho, né? Mas na verdade o que a gente sabe é que o fóton incidente, ele está aqui na direção X, né? E o fóton espalhado forma um ângulo de θ com essa direção. Então, o que ele está falando aí, na verdade, deixa eu ajeitar essa equação lá. O que essa equação aqui está dizendo? É que eu tenho... Opa, essa daqui, né? Eu tenho um fóton incidente, aqui é o fóton incidente, aqui é o fóton espalhado. E aí quando eu faço o produto escalar, fóton incidente com fóton espalhado, isso vai dar módulo primeiro, módulo segundo e o cosseno do ângulo entre eles. Seguindo o argumento de Compton, assumimos que a colisão fóton e o elétron formam um sistema isolado. Essa suposição é válida para elétrons fracamente ligados que, em boa aproximação, podem ser tratados como partículas livres. Nossa primeira equação é a conservação da energia para o sistema fóton-elétrons. Então você tem que a energia do fóton incidente mais a energia de massa mais a energia de repouso do elétron, que é justamente a energia antes da colisão,
é igual à energia do fóton espalhado mais a energia do elétron espalhado. Então, aqui é a equação da energia. Ó. Então, a energia depois é a energia do fóton espalhado, que é Hc sobre lambda', mais a energia relativística do elétron espalhado. Então, esse elétron espalhado tem uma certa energia relativística em um certo momento. Ok. E aí ele continua. O lado esquerdo dessa equação representa a energia do sistema no instante imediatamente anterior à colisão, e o lado direito representa a energia do sistema no instante imediatamente posterior à colisão. Nossa segunda equação representa a conservação do momento linear para o sistema elétron-fóton, onde o elétron está em repouso no instante imediatamente anterior à colisão. É aquilo que a gente vê. Antes da colisão, você só tem o momento do raio-x incidente, do fóton incidente. E depois da colisão, você tem o momento do fóton espalhado, mais o momento do elétron espalhado. O lado esquerdo dessa equação representa o momento do sistema imediatamente antes da colisão, e o lado direito representa o momento do sistema imediatamente após a colisão, como nós já falamos. Toda a física do espalhamento Compton está contida nessas três equações anteriores. O restante é álgebra. Nesse ponto, poderíamos passar para a fórmula final para o desvio Compton, mas é benefício destacar os principais passos algébricos que levam à fórmula de Compton, os quais são apresentados aqui da seguinte forma. Então, a gente vai pegar, vai reorganizar, né, essa equação aqui da energia, ó, e ele deixou do lado direito só essa energia aqui, passou para cá. Então ficou EF menos EF' mais M0C ao quadrado igual à energia relativística do fóton espalhado, que é essa equação aqui. Aí ele pegou os dois lados e levou ao quadrado. Ok, ao elevar ao quadrado vai ficar o quê? Além de elevar ao quadrado, ele dividiu por C, né? Bom, vamos levar isso aqui ao quadrado. O que vai acontecer? Vai ficar o EF menos EF', ou seja, a energia do fóton incidente menos a energia do fóton espalhado ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes M0C ao quadrado, vezes primeiro pelo segundo, EF menos EF', mais o quadrado do segundo, que no caso é M0 ao quadrado, C à quarta. E quem é o E ao quadrado? Nós vimos que E ao quadrado é M0 ao quadrado, C à quarta, mais o momento ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, daqui, o que eu consigo enxergar? Eu posso simplesmente cortar isso aqui, né? E a gente vai chegar exatamente nessa equação aqui. Só que ele divide ainda por C ao quadrado. Dividindo por C ao quadrado, vai cancelar isso, e vai aparecer um C aqui embaixo de cada um desses, né? E aí, para poder, ele botou um C também aqui dentro, e aí, em vez de cortar dois Cs daqui, né, ele cortou só um C, e o outro C ele dividiu aqui embaixo. E aí vai ficar exatamente essa expressão aqui, ó. Ok? Agora, podemos usar a equação para expressar essa forma de equação de energia
de energia em termos de momentos. O resultado ele vai usar a equação 645. A equação 645 é essa daqui, né? O momento do fóton é H sobre lambda. Não é essa equação 645, não. Ele colocou errado, né? É aquela E sobre lambda, né? E sobre C, desculpa. Daqui, ó, E é igual a HC sobre lambda. Ora, se E é igual a HC sobre lambda, então a gente viu lá que o EF é HC sobre lambda. Então eu posso tirar o C daqui e botar aqui, ó. Então isso vai ser H sobre lambda. Então essa razão aqui é H sobre lambda. Só que H sobre lambda é exatamente o momento, né? Então aqui dá realmente o momento menos o momento incidente, o momento do fóton incidente menos o momento do fóton espalhado. Aqui é o quadrado, 2mc, o momento do fóton incidente menos o momento do fóton espalhado é igual ao momento do elétron espalhado. Para eliminar P ao quadrado, então vamos analisar a equação do momento e organizar seus termos. Bom, aqui, isso aqui é o que está desse lado aqui. E ele só fez pegar esse termo aqui e passar para o outro lado, né? Ok. E também ele usou o fato de que ele usou essa expressão aqui, né? Ele vai eliminar o P ao quadrado, né? Então daqui eu tiro o seguinte, ó. Eu posso fazer P escalar P, né, o momento do fóton espalhado, escalamento do fóton espalhado, que vai ser o momento do fóton ao quadrado. Mas quem é o momento do fóton? O momento do elétron, desculpa. O momento do elétron espalhado é o momento do fóton menos o momento do fóton espalhado. Isso significa que o momento do elétron espalhado é o momento do fóton menos o momento do fóton espalhado ao quadrado. Então esse momento ao quadrado aqui, então aqui passa 2m0c pf menos pf'. Só que o que isso aqui agora ele troca por isso daqui. A única coisa que mudou é isso, né? Que isso daqui na verdade é igual a isso daqui, ó. Isso aqui ele vai trocar, ó, né? Pf ao quadrado mais pf' mais pf, na verdade é pf menos pf', né? Ao quadrado. O momento do fóton ao quadrado aqui é menos, né? Ah, tá, agora que eu entendi. Na verdade, ele está pegando aquela expressão lá, né? Não estava entendendo, não. Agora que eu entendi. Ele pegou o PF, como a gente fez lá, ó, o momento do fóton incidente menos o momento do fóton espalhado. Isso é igual ao momento do fóton. Agora sim, entendi. Não tem nada a ver com essa expressão aqui, não. E aí, obviamente, se eu fizer ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, tá certo?
E aí ele desenvolveu, ó, isso aqui é o quadrado, o que que é? Quadrado primeiro mais o quadrado segundo menos duas vezes o produto escalar entre eles, né? Então é o produto escalar desse com esse, que ele é o quadrado, o produto escalar desse com esse, que ele é o quadrado, menos duas vezes o produto escalar desse com esse, que é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Perfeito. Aí, tranquilo? Então, certinho. Isso aqui é o quadrado, vai dar isso daqui. Ok. Então, são duas expressões diferentes. É porque esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui, né? Ok, sim, a equação aqui é a mesma, tá? Eu estou confundindo com... Aliás, não, essa aqui é outra equação mesmo, tá? Essa equação aqui resultou nessa aqui, ok. E essa equação aqui, que é aquela do momento, resulta nessa aqui. Ok, tem duas equações, né? Eu tenho essa equação, e tenho essa outra equação, que são equações diferentes, né? Ok, então o que eu posso fazer aqui é dizer que p ao quadrado é igual a p ao quadrado, que é óbvio. Só que eu pego o p ao quadrado da primeira equação, que é isso aqui, e pego o p ao quadrado da segunda equação, que é isso aqui. E aí chego nessa equação, é só isso. Né? Ele pega o p ao quadrado numa equação e o p ao quadrado na outra equação. Né? Aí aqui, o que vai acontecer? Isso daqui ao quadrado vai ficar, então, vai ficar... Deixa eu afinar mais aqui. Então vai ficar assim, ó. Isso daqui ao quadrado vai ficar pf ao quadrado mais pf' ao quadrado menos 2pf pf' mais 2m0cpf menos pf' igual a pf ao quadrado mais pf' ao quadrado menos 2pf pf' cosseno de θ. Então eu posso cortar isso com isso, né? E aí a equação, então eu já vou eliminando aqui. E aí, como é que eu posso reorganizar? Eu posso pegar esse termo e jogar para o lado direito. Jogando para o lado direito, percebe que eu posso tirar em evidência isso daqui, né? Então vai ficar, jogando para o lado direito, vai ficar 2pf pf' vezes 1 menos cosseno de θ. Aí esse termo some, ok? E aí agora eu posso dividir tudo por 2, elimina esse termo. E agora eu posso dividir tudo pelo produto pf, pf'. Se eu divido tudo pelo produto pf, pf', isso aqui some. Isso aqui vai ficar 1 sobre pf' e aqui 1 sobre pf. Agora eu posso dividir tudo por m0c. Se eu divido tudo por m0c, esse m0c some daqui, e aqui fica 1 sobre m0c, que é exatamente essa equação aqui. E aí, então a gente chegando nessa equação, para a gente chegar no desvio Compton, eu posso ainda escrever que 1 sobre P, quem é? PF, né? É igual a 1 sobre o PF é igual a H sobre lambda, né? Então, conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, é igual a lambda sobre H. Então, ainda posso reescrever essa expressão aqui como sendo 1 sobre, o melhor, lambda, linha, sobre H, menos lambda sobre H, 1 sobre M0C, 1 menos cosseno de θ.
E aí eu posso agora multiplicar tudo por H, e aí eu chego exatamente nessa expressão, onde aqui é o tal do desvio Compton, que é igual a HN0C, 1 menos cosseno de θ, né? Então, se eu tiver um θ igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1. Então vai ficar 1 menos 1, 0. O desvio Compton é 0. Então, isso aqui implica que o desvio Compton é 0. Ou seja, o comprimento de onda lambda linha é o próprio comprimento de onda lambda. Não ocorre desvio Compton. Agora, eu visualizo uma única frequência espalhada, que é exatamente a frequência da radiação incidente. Então, não ocorre, digamos assim, não ocorre o espalhamento inelástico, né? Agora, 45 graus, eu tenho dois picos, né? No comprimento de onda. Então, vou fazer aqui cosseno de 45 graus. É raiz de 2 sobre 2. Então, vou ter que delta lambda é igual a H sobre M0C vezes raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente o quê? Raiz de 2 é 1,4, 0,7, que é aproximadamente, né? Aproximadamente 0,7. Agora, se eu tenho cosseno de 90, aliás, isso aqui é 1 menos, né? Desculpa, é 1 menos. Então, 1 menos 0,7 é 0,3. Agora, se eu tenho cosseno de 90, cosseno de 90 é igual a 0. Então, aqui 1 menos 0 significa que o desvio Compton é máximo. Ele vai ser 1 menos 0 igual a 1, igual a H sobre M0C. O desvio Compton é máximo. Então, em 90 graus é onde eu tenho, quanto maior o ângulo, maior o desvio Compton. E o maior desvio Compton é 90 graus. Né? Aí, conforme eu vou aumentando, né, me aproximando de 90 graus, eu vou me aproximando do máximo desvio Compton. E em 0 não tem desvio Compton. E você só consegue explicar o desvio Compton, então, considerando aí, considerando exatamente um fenômeno quântico, né? Você não consegue, usando a mecânica clássica, explicar o efeito Compton. Deixa eu engrossar aqui mais um pouco. Então, o fator H sobre M0C é chamado de comprimento de onda Compton do elétron. Então, esse aqui é o comprimento de onda Compton do elétron, que é de 2,43 picômetro, ou 0,00243 nanômetro, muito pequeno, né? Denotando a mudança como essa aqui, o resultado final pode ser escrito dessa maneira, né? Então, o desvio Compton é o comprimento de onda Compton, que é H sobre M0C, vezes o menos do cosseno de θ. Essa fórmula para o desvio Compton descreve de forma excepcional os resultados experimentais mostrados, né? Os dados de espalhamento medidos para o molibdênio, grafite, calcita e muitos outros materiais-alvo estão de acordo com esse resultado teórico. O pico não deslocado mostrado na figura devido às colisões com elétrons internos fortemente ligados no material-alvo. Fótons que colidem com os elétrons internos dos átomos-alvo, na verdade, colidem com o átomo inteiro. Nesse caso extremo, a massa de repouso deve ser alterada para a massa de repouso do átomo. Esse tipo de deslocamento é 4 ordens de magnitude menor que o deslocamento causado por colisões com elétrons, é tão pequeno que pode ser desprezado. Ok? Por outro lado, o espalhamento Compton é um espalhamento inelástico em que a radiação espalhada tem um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da radiação incidente.
No uso atual, o termo espalhamento Compton é usado para descrever esse fenômeno. Espalhamento inelástico, fótons por partículas livres e carregadas. No espalhamento Compton, tratar os fótons como partículas com momentos que podem ser transferidos para as partículas carregadas fornece a base teórica para explicar o deslocamento de comprimento de onda medido em experimentos. Essa é a evidência de que a radiação consiste em fótons. Ok? E aí você tem alguns exercícios. Eu vou passar para vocês vou colocar na descrição o link e você pode olhar lá se você quiser fazer o exercício. E é isso.